Estamos de volta na continuação dos nossos primeiros exercícios na linguagem Java. Acabamos de executar um exercício aqui, como vocês viram, onde a gente simplesmente verificou se um número inteiro é positivo, negativo ou se ele é igual a zero. Por aqui passamos pela condicional if, que é uma das principais instruções utilizadas na linguagem de programação. Ou seja, todo programa que você puder imaginar, meu amigo, provavelmente terá milhares ou no mínimo centenas de ifs. Tá? Agora é o seguinte, dando continuidade, vamos fazer um exercício aqui que também vai passar mais ou menos por que a gente viu aqui, que é para a gente verificar se o número é par ou ímpar. Filipão, faz o seguinte, taca pau nesse código aí, apaga esse código de dentro do método main. Dentro do método. Não precisa apagar o método main, apaga só o conteúdo do método main. Só dentro do método. Só o conteúdo. Falta fechar a chave do método aí, você abriu o bloco de código, mas não fechou, né? Você entendeu, André, que o código ele é escrito entre essas chaves? Sim. Fecha o... Tá aqui, ó. Olha lá. Quando ele clica aqui, ele marca. Significa que a nossa lógica dentro do método main será escrita entre aquela chave e essa daqui. Tudo que for escrito aqui é o que está dentro do método main. Certo. Beleza? Dá um enter aí para a gente começar a escrever. E vamos raciocinar. O nosso segundo exercício, André, é o seguinte. A gente vai verificar se o número ele é par ou ímpar. Alguém sabe como que a gente verifica se o número é par ou ímpar? Parece uma coisa ridícula, né? A gente fala. Tipo, 1 ímpar, 2 par, 3 ímpar, 4 par. Não é isso? Mas, matematicamente falando, como que a gente verifica se um número... Qual que é a fórmula que a gente sabe se um número é par ou ímpar? Quando é dividido por 2, né? Caraca, o miserável é um gênio, mano. Caraca, meu bicho não faltou às aulas da escola. Eu faltei, mas ele não faltou. Então a gente sempre precisa de um cara assim. Esse é o cara que salva a gente no dia a dia de trabalho, mano. Entendeu? Felipe, como é que eu faço aí pra saber se o número é par ou ímpar? Aí você pergunta pro seu colega de trabalho e o cara vai te cantar a pedra. Caralho, tu é burro, aí tu faltou, aí tu divide o número por 2. Se o resto for igual a 0, significa que o número é Par. Se o resto for diferente de 0, significa que o número é Ímpar. Ímpar. Maravilha, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos declarar. A gente já sabe como que declara um inteiro. Como que a gente declara um inteiro, Iana? Vai. Int. 20. Vamos chamar a nossa variável de número Número. e coloca um valor aí. Começa com o ímpar aí, coloca 7. Maravilha. Agora a gente vai verificar se... Olha o que eu estou falando, já estou cantando a pedra. A gente vai validar se o resto da divisão desse número é igual a 0. O que eu acabei de falar? Se. Se. Como é que a gente faz a condição se em Java? If. If. Então bota aí o if. If, abre os parênteses, abre o bloco de código desse if aí. Dá o enter ali para ele poder, no final da linha, para ele poder criar o fechamento da chave. Deixa eu ver como é que tá fazendo. Ó, você abriu o if, mas não fechou o if. Não, isso aí é do método. Tá faltando uma chave aqui, ó. Você fez? Bota na linha do if lá. Isso, agora sim. Porque esse daqui é o daqui e o daqui. Esse é o de lá e o daqui. E esse é o da classe aqui. Beleza? Como é que a gente faz uma divisão? Então você colocou aí, se número, colocou dentro do parênteses número. Gente, que interessante. Em Java, você vai usar o símbolo de percent. Espaço. Por quanto que tem que dividir? 2. 2. Aí você bota igual a 0. Ah, tá. Entendi. Beleza? Aí o que você vai imprimir aí? Se ele for, vai dar um system.out, system com S maiúsculo, .out, .println. Por que o sinal do igual duas vezes? Isso eu vou explicar agora. Correto. Boa pergunta, essa pergunta foi excelente. Aí você vai colocar o número, aí fecha aspas, né? Aí você vai botar o mais, espaço mais, fora da aspas.
fora da aspas. Espaço, Uhum. botar um espaço, aí bota número, que é a variável, espaço mais, espaço, abre aspas, é par. Maravilha. E aí, nesse caso, a gente só tem ou ele é par, ou ele é... Ímpar. Então, o que você vai colocar aqui? Else. Somente o else. Não preciso fazer um else if. Porque ou é uma coisa... Sim, Ou sim. é Não outra. está colocando o zero dentro desse contexto. Exatamente. Não tá colocando. É ímpar. Maravilha. O que acontece? O André fez uma pergunta muito pertinente. Ele perguntou por quê? 2 iguais. 2 sinais de igual aí. Por que 2 sinais de iguais? Porque o que acontece? Dentro de um if, a gente está validando se uma coisa é verdadeira ou se é falsa. Quando você usa um igual, você está fazendo uma atribuição a uma variável. Int número igual a 7. Quando você está validando uma condição, você não está pegando esse zero e jogando aqui. Esse igual seguido aqui é para você validar uma expressão. Eu quero saber se essa expressão é igual à segunda. Ou seja, se o resultado disto daqui é igual a esse resultado aqui. Então, nesse contexto, por isso que a gente usa os 2 iguais. Porque eu não estou fazendo uma atribuição de valor. Esse aqui é um operador lógico. Eu estou fazendo uma avaliação lógica. A primeira parte da minha expressão é igual à segunda parte da minha expressão. Então, a linguagem... Quem criou a linguagem decidiu que essa validação deveria ser feita com 2 iguais e não com um apenas. Para não confundir com a atribuição de valor a uma variável. Uhum. Então, para não confundir, falou, quando você estiver avaliando uma expressão dentro de um if, use os 2 iguais. Isso aqui significa o quê? Que eu estou comparando esse primeiro pedaço com o segundo pedaço da minha expressão. Porque eu preciso de uns 2, eu quero saber se um número dividido por 2 é igual a 0. Só que aqui eu estou fazendo uma avaliação, não estou atribuindo um valor a uma variável. Já não está dizendo como exato. Está colocando como uma possibilidade. É isso? Exatamente. Aqui é uma avaliação. Exatamente. Eu não estou dizendo que esse número é igual a 0. Porque se eu tivesse só um igual, eu ia estar falando que isso aqui é igual a 0. Sim. E não é igual a 0. Eu estou fazendo uma comparação. Por isso que é 2 iguais. Estou avaliando essa expressão. O primeiro pedaço, que é número dividido por 2, é igual ao 0? É uma pergunta. Se eu boto igual, eu já estou dizendo que isso aqui é Já igual está a 0. afirmando, E não entendi. existe isso. Entendi. Não existe isso. Isso aqui está sendo feita uma avaliação, galera. Isso aqui é uma verificação. Entre esses parênteses, eu preciso verificar se algo é verdadeiro ou falso. Por isso que eu uso quando eu quero fazer uma comparação, e aqui a gente está introduzindo esse caractere de validação de uma expressão. Isso aqui é um caractere que é utilizado para fazer uma avaliação dessa expressão. Por isso que é 2 iguais. Vamos prestar atenção aqui no nosso programa. Então eu pego número e divido por 2. E depois eu verifico se o resultado que eu tiver aqui vai ser igual ao que eu tenho aqui desse outro lado, que é 0. Se essa condição for verdadeira, ele vai entrar no bloco do if. Se não, ou seja, else, ele vai entrar no else. Qual o número que ele colocou aí, André? 7. 7. 7 dividido por 2, o resto dessa divisão é 0? Não. 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 Porque quando você divide 7 por 2, qual que é o resultado? 3,5. 3,5. Esse vírgula 5 significa que houve uma quebra. Não é um número inteiro, mas... Não é apenas um inteiro. 3, Uhum. Aí sobrou. 2. Aí foi 1, aí teve que fazer um quebra. É sempre foi- que- Não faltou as aulas de matemática. Não faltou as aulas. É sempre o número quebrado. É um número que ele não é... Ele é um número que ele tem uma parte fracionada ali, né? Sim. É isso? É fracionado que fala? É isso. Não é um número inteiro. Quebrado. Né? É um número quebrado, né? Que a gente fala. Quebrado. Sobrou 1, aí teve que adicionar Teve um 0, resto essa divisão. Aí colocou a vírgula, colocou 5 para continuar com 10.
Certo, só que a divisão do 7 por 2, ela não gera o resto, né? 0. 0. O que acontece aqui? Pera aí, vamos voltar aqui, vou corrigir o que eu falei. Isso aqui não é uma divisão, tá? Volta aí. Aqui aconteceu o seguinte, esse símbolo, André, na verdade, ele chama mod. Esse percentual, nesse contexto aqui, chama mod. O que ele está fazendo aqui? Ele está verificando se o resto de uma divisão é igual a esse número aqui, ó. Eu já ia perguntar sobre isso. Então, na verdade, esse símbolo de percentual aqui significa assim, ó. Vamos ler esse if aqui, ó. O resto da divisão por 2 é igual a 0? É isso que está sendo feito aqui, o resto da divisão. O resto da divisão de 7 por 2 é igual a 0? Ana? O resto da divisão de 7 por 2 é 0? Não. Não. Por quê? 7 não é um número que você consegue dividir por 2 exatamente no número inteiro. Então o resto não é 0. Então o que está sendo feito aqui? Eu falei que era para dividir, mas na verdade não é. É a barra contra a barra que faz a divisão. O símbolo do percentual é utilizado para verificar o resto de uma divisão. Ele é chamado de mod. Fez mais sentido agora? Sim. Roda aí pra gente ver o programa. Sim. O que ele escreveu? Mas se a gente usar o... Mas você não usou barra ao contrário ali. Você tem que usar o percentual. Sim, mas e se quiser usar o barra também? O barra não vai funcionar aí dentro. Que acabou dando o mesmo resultado que você tinha colocado antes. Eu vi ela fazendo aqui. O barra ao contrário. O barra não vai funcionar, porque o barra ele vai fazer uma divisão e essa divisão depois vai ser comparada com o zero. Tipo, não vai rolar. Então é assim que sempre que você verifica se um número é par ou ímpar, você sempre verifica o resto da divisão por 2. Fez sentido pra você, André, isso daí? Fez demais, entendi perfeitamente aí, cara. É simples esse programa. Mas a gente tem que pensar, porque a gente tem que lembrar do conceito lá de como que de como que a gente vê o resto de uma divisão. Então a linguagem facilitou isso pra você. Você coloca um número, colocou o símbolo do mod 2, significa essa expressão. O primeiro lado da expressão é qual é o resultado desse... Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Na linha 9, coloca um system.out.println na linha 9. 9, Felipe, você tá na... Tô na 9. Na 8, então. É que eu tô vendo aqui, tá meio tosco. Coloca na linha 8, coloca um system.out. Vamos imprimir o resultado desse mod aí. Bota aí, system.out.println. Se liga, André, o que a gente vai fazer? Bota aí número... Não, tira as aspas. Bota só número, que é a nossa variável. Mod 2. Mod é o percentual. É o percentual, o símbolo. 2. Espaço 2. Roda aí o programa. Vamos ver o que ele vai imprimir nesse mod 2. Olha o que ele imprimiu lá, André. Ele botou o número 1 e na linha de baixo colocou o número 7 a ímpar como dando o resultado. Ele passou na linha 8. Ele imprimiu aqui 1. Significa que o resto da divisão de 7 por 2 é 1. Faz sentido? Ah, ele deu um resultado ali. Ele deu o resultado do Coloca um texto restante. aqui antes, aqui. Abre um aspas aqui, coloca o resto da divisão. O resto da divisão. Espaço, espaço, fecha aspas. Volta mais número, espaço mais número, espaço mais número, já tá aí, número, espaço, abre aspas, escreve espaço. Não, aí depois do você volta 2 pontos, fecha aspas. Aí bota mais, espaço mais.
Aí você vai colocar essa expressão entre parênteses. Bota aí em parênteses e fecha lá no final outro parênteses. Você faltou botar um mais ali depois de número ali, ó. Aqui? Não. Onde está grifado em vermelho ali, ó. Tá. Bota um mais aí. Isso. Roda aí o programa. O que ele imprimiu ali na saída, André? O resto da divisão de 7 é 1, número 7 ainda. Tá vendo que ele colou aqui, André? Tá vendo? Ele deu uma resposta mais exata também, mais fácil tá vendo, também. Tá vendo né? que ele colou o 7 no E? Sim. Cadê? Volta lá. Volta lá, roda de novo. Ele já deu espaço aqui. Por isso que ele tem que dar o espaço lá naquele texto lá. Se não sai colado na resposta. Sai colado. Porque é concatenação. Eu tô juntando. Sim. Concatenação é você juntar texto com número, por exemplo. É uma concatenação que a gente fala. Tira aquele espaço lá do E. Não, antes do E. Roda. Entendi. Porque não tem um espaço lá. Lá depois das aspas lá. Dentro da aspa, que é aquele bloco de texto, precisa Ele ter um tem espaço. que ter um espaço da aspa para pra uma lá. respiração aqui. Vai lá, Do sinal do mais também, né? Ali. Ali é opcional. Mas dentro do texto, se você quiser separado, tem que ter um espaço. No texto é obrigatório. Porque ali ele tá só concatenando. Ele vai Tipo assim, não interessa. Tira esses espaços desse mais aqui. Número aqui, ó. Tira aí, tira. Tira esse espaço, tira antes também. Tira espaço de tudo aí. Vai. Tira antes do número ali, ó. Do mais número. Não, só naquela linha lá, Felipe. Tira esse espaço, tira o espaço ali também antes do... Isso. Aqui tanto faz, né? Não tem diferença. Pode rodar Esse que a resposta vai ficar do mesmo jeito. Exatamente igual. Por quê? Sim. Porque ele deu um espaço ali dentro do texto ali do R. Olha lá, continua a mesma coisa. Ou seja, o espaço que eu dou aqui, dá um espaço aí, Felipe. Dá um espaço depois do mais. Não. Aí onde você tava, dá o espaço. Isso aqui é só pra gente ler com mais tranquilidade, mas não tá fazendo diferença nenhuma. Sim. Aqui só fez diferença porque ele colocou um espaço lá antes do E dentro das aspas. Dentro das aspas, que é o que. Aí ele vai concatenar, pega aquele texto que tem o espaço, soma com o número, dá um espaço, porque a gente tem o espaço ali, ó. Tá vendo o E, 2 pontos, ele botou um espaço? Se ele tirar aquele espaço ali depois de 2 pontos, ele vai colar. Quer ver, ó? Tira ali, ó. Tira o espaço. Roda. Vai colar aqui, ó. Você vai ver que aqui na saída ele vai colar, ó. Sim, colou depois dos 2 pontos lá. Foi. Agora dá o espaço lá. E roda. É só para legibilidade, pra gente ler melhor o nosso programa. Fica mais Ficou fácil. claro isso daqui? A gente usou mais um operador matemático que ele pega o resultado na verdade, ele imprime o resto da divisão. Então, quando você coloca um número, o percentual e o 2, é o resto da divisão por 2. E a gente usou essa expressão aqui dentro do if para fazer uma comparação com zero para ver se o número é par ou ímpar. Então é assim que você verifica se o número é par ou ímpar. Você pega o resultado, o resto de uma divisão por 2 e verifica se ele é Par ou ímpar. par ou ímpar, porque se o resto da divisão for zero, ele é par. Bota o número par aí na variável. Fala um número par aí, André. 6. Qual que foi a saída? O resto da divisão de 6 é 0, número 6 é par. Fez sentido? Sim. Então quer dizer que para ter 2 linhas de resposta, lá logo depois Da declaração da variável. já faz o system out print antes do primeiro if. Isso, porque no caso a gente quis, antes de tudo, dizer qual que era o resto da divisão. Para não restar Dúvida. Então a gente usou a saída do console. Como que a gente imprime no console, Felipe? Com o método main? Não é com o método main. Vai, Ana. Para imprimir no console é system out print ln. Então qual que é a instrução, Felipe? Qual que é a instrução de Java que a gente usa para imprimir no console? System.out.println. Perfeito. Alguém pode te fazer uma pergunta dessa num processo. Como que eu imprimo no console? Aí você...
Método main. Não é o método main. O método main é simplesmente o ponto de partida, onde o programa inicializa. Onde ele vai se inicializar. É o bloco de código que você utiliza para inicializar o seu programa. Ponto. Ativo. O que é o método main? O bloco de código que você utiliza para inicializar um programa Java. É isso. Ou seja, o que tiver entre aquela chave lá que começa o método main e o final essa chave fechando, significa que é o meu bloco de inicialização. Isso aqui eu estou inicializando o meu programa. Esse programa só está inicializando porque nesta classe existe esse método main aqui. Se eu tirar esse método main, essa classe não vai Ativar. executar. Por quê? Não tem o meu método main. Então preciso do meu método main para inicializar o meu programa em Java. Nós estamos escrevendo um programa em Java. O que faz o nosso programa, Felipe? O método main. Não, o que está fazendo o nosso programa? Tá o código fonte? Nós escrevemos um código-fonte que faz o que, Ana? Tá imprimido no console. Está imprimindo no console. Mas qual que é a lógica que a gente implementou, André? Qual que é o propósito desse programa que a gente escreveu aqui? Para definir se o número é par ou ímpar. O miserável é um gênio. O miserável é um gênio. Porque é isso, pô. Você tá entendendo? Eu tenho, desculpa te interromper aí, mas apenas para que a gente coloque um pouco mais complexo aqui, porque agora me deu um start aqui interessante, tá ligado? Vai. Colocar a definição de número primo e não primo. A gente fazer aí. Caraca, eu faltei essa aula, velho. Porque o número primo é aquele que é divisível por 1 e por ele mesmo. Como que a gente vai definir isso daí? Por 1 e por ele mesmo. Ele é um número que é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Aí, ó, André cantou a pedra, então, na sequência, fique com a gente que o próximo exercício nós vamos informar, nós vamos escrever um programa informando se o número é primo ou não. Vem com nós, vem na Mav TV, segue aí que tá muito bom. Vamos lá.